Todos, tudo bem? É o André da KWT, aquecedores de pneus. Estou trazendo agora uma forma de igualar a temperatura da pista com a temperatura do seu aquecedor. Isso no modelo Pro, no aquecedor do modelo Pro digital. Tá? Vantagens, a grande vantagem de a gente fazer esse processo. Toda vez que você for fazer uma bateria, você vai calibrar na sua calibragem ideal e vai entrar com ela calibrada e vai sair com ela do mesmo jeito. Não vai sofrer nenhuma alteração, nem de aumentar, nem diminuir a pressão dos seus pneus. E com isso, fazendo esse sistema que a gente vai estar falando agora, em qualquer autódromo que você for, seja ele qual for, você vai andar sempre com a moto igual. A moto vai estar sempre do mesmo jeito. Com a pressão e a temperatura igualadas, você vai ter uma harmonia na direção. Então, treinar em Capoava, treinar em Interlagos e treinar em Curitiba vai ser sempre com a moto igual, em virtude da sua calibragem estar sempre do mesmo jeito. Eu vou colocar um aquecedor, porque é muito importante a colocação do aquecedor para a gente poder facilitar na hora da gente ter as aferições. Toda vez que formos colocar o aquecedor, isso é padrão equipe de corrida. Toda equipe de corrida usa esse processo. Sempre pelo bico. Então, sempre pelo bico. Eu vou colocar o aquecedor. Vou fechar. Pronto. Tá aqui. Tá aqui no bico. Na frente. Não vai estar nem atrás, nem no meio. Facilita a gente aferir, né, fazer todo o processo de calibragem do pneu. Bom, feito isso, os pneus estão aqui. Então eu programei a temperatura hoje para 80 graus o dianteiro e 90 graus o traseiro. Para a gente poder fazer esse processo, o que a gente precisa? Precisa de um termômetro digital e uma tabela que está indo junto com o vídeo. Então vamos lá, temperatura já chegou no que a gente havia programado. Eu vou fazer a minha bateria. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Primeiro passo, eu meço a temperatura do asfalto. Então o asfalto está 22 graus. Asfalto frio, não é um asfalto quente, automaticamente o pneu vai ter uma alteração aí de temperatura. Eu coloquei 80 graus e 90 graus, então eu vou na minha tabela. Eu vou na minha tabela aqui, então vamos lá. Eu alimentei ela com temperatura do asfalto 22 graus, temperatura do dianteiro 80 graus, temperatura do traseiro 90 graus. Chegou na minha temperatura que eu programei, eu coloco a minha calibragem, que eu coloquei 25 libras no dianteiro e 30 libras no traseiro. E eu vou para a pista. Bom, eu vou para a pista, eu desligo, primeira coisa, desligo os aquecedores. Porque se deixar o aquecedor ligado, automaticamente ele vai medir a temperatura do aquecedor e vai queimar o aquecedor, porque aqui ele está medindo a temperatura do pneu, por isso que ele se mantém. Então, o maior cuidado é desligar da tomada, eu tiro os aquecedores. Uma forma de deixar o aquecedor é sempre aberto, não enrolado, não enrolar ele quente. Eu deixo ele ou em cima do cavalete, ou no chão, no cantinho do box, mais aberto. Eu tiro os dois. Deixo aberto, faço o meu percurso. Fiz todo o percurso. Retornei para o box, coloco a moto no cavalete. Se tiver alguém para ajudar, melhor. Se não tiver, tenta ser o mais rápido possível. Eu vou medir a temperatura que a pista me devolveu. Então, eu vou medir. Então aqui deu 70 graus que a pista me devolveu no dianteiro e 75 graus no traseiro. Eu guardo essas informações. Aproveito o calor da pista
Então, eu não deixo o meu pneu esfriar, eu aproveito todo o calor que a pista me devolveu, coloco novamente o aquecedor. Coloco novamente o aquecedor, já ligo ele na tomada. Sempre colocando pelo bico. Já ligo. Já afiro a minha calibragem, então eu vou ver novamente a minha calibragem e vou alimentar a minha tabela. Então vamos lá. Então eu retornei, então o meu tempo de pista foi 1,50. Eu retornei com 70 graus no dianteiro, 75 graus no traseiro. A calibragem do dianteiro foram 20 libras e do traseiro 25 libras. O que aconteceu? Eu tive uma queda. Então eu saí com a moto de um jeito e voltei com a moto completamente diferente do que eu tinha programado ela. Então isso já dá uma diferença muito grande na condução. Então eu sei que quando eu estou em Interlagos, no asfalto a 22 graus, a minha temperatura de pneu é 70 graus no dianteiro e 75 graus no traseiro. Pronto. Se na próxima bateria eu tiver 22 graus de temperatura, eu posso manter essa temperatura. Aí eu calibro novamente. Calibro nas minhas 25 libras, que é a minha calibragem ideal, com 70 graus. Eu deixo chegar o pneu em 70 graus e o dianteiro e o traseiro em 75. E aí eu calibro novamente com 30, e eu repito novamente tudo isso que a gente fez. E aí quando eu for sair, a diferença vai ser muito grande, porque eu vou sair com a temperatura certa e com a minha calibragem certa. O meu percurso vai ser bem tranquilo. Então feito isso, eu sabendo que a minha condução, minha temperatura ideal de condução em Interlagos é 75 graus, eu tinha colocado, era 70 graus no dianteiro, eu tinha programado, então, no painel digital, no painel do relógio digital, quando eu aperto o botão do lado direito, ele me dá a temperatura que eu programei, a gente tinha programado para 80 graus, aí eu vou descer a temperatura. Então eu baixo a minha temperatura para 70 graus. E aí, se eu quiser subir a temperatura, eu mantenho sempre apertado o lado direito, né? Eu subo e desço pelos botões do lado esquerdo. Pronto. Aqui já está minha temperatura ideal. Eu vou para o traseiro, a mesma coisa. Então, o traseiro eu baixo para 75 graus. Que foi a temperatura que a pista me devolveu. Então, sempre a referência é a temperatura da pista, a temperatura do asfalto é que me dá o meu retorno de temperatura de pneu. Feito isso, eu faço isso em todas as baterias, porque terão baterias, se for um dia quente, vai começar com uma temperatura e vai terminar com outra temperatura. E toda vez que eu fizer isso, eu vou ter esse banco de dados de informação, e quando eu retornar para esse autódromo, seja ele qual for, eu já vou ter uma referência de temperatura. Eu posso chegar e falar, olha, eu já andei aqui com asfalto a 22 graus. Pode colocar a temperatura que já está na minha tabela. Eu já andei aqui com asfalto a 40 graus. Eu vou lá na minha tabela, eu olho qual foi a temperatura que a pista me retornou com 40 graus. E aí eu vou ter essa referência e vai estar sempre equilibrado a minha moto em qualquer autódromo. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Espero que tenham gostado dessa informação. É o que a gente pode estar passando para vocês agora. Agradeço a confiança de todos no nosso equipamento. E agora é só acelerar tranquilamente
no treino, na competição, deixando tudo bem equalizado para ter uma volta aí perfeita. Tá ótimo? Obrigado a todos aí, qualquer coisa é só chamar a gente. Um abraço.